Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Desenvolvendo Mais Líderes. Eu sou a Fernanda Souza, ela é a Ana Lopes. Hoje a gente vai trazer aqui uma dúvida que é bem comum, que é a diferença entre auditoria interna e auditoria externa. Então vamos lá, se você é profissional de sistema de gestão integrado, trabalha aí com qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho e também gosta muito de assuntos como auditorias, você está aqui no canal certo. Então aproveita e se inscreva para você receber muitos conteúdos nossos que a gente traz aí semanalmente aulas para vocês gratuitas. Deixa já seu like aqui e ative o sininho, porque você vai ter a oportunidade de sempre receber conteúdos novos ou até mesmo participar ao vivo aqui com a gente, tirando dúvidas, compartilhando experiências, trocando aqui com a gente. Combinado? Então vamos lá. O que a gente vai trazer aqui como objetivo nessa aula de hoje? Te mostrar essa diferença entre auditoria interna e auditoria externa, porque é uma dúvida que a gente recebe muito e hoje você vai entender e não vai mais ter esse tipo de dúvida através dessa aula que é direto ao ponto. Mas antes disso, a gente precisa recapitular algo muito simples, né? Fernanda e Ana, o que é auditoria? Então, a gente precisa recapitular aqui, e a ISO 19011 traz essa definição, que é um processo sistemático, independente e documentado para obter uma evidência objetiva e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Então, é a gente verificar aquilo se está sendo atendido conforme a gente planejou, tá? De acordo com o critério da sua auditoria. Quando a gente fala processo sistemático, a gente fala que a auditoria ela realmente acontece de acordo com uma metodologia, um processo aí periódico. Quando a gente fala independente, é porque ela precisa ser imparcial, inclusive quando a gente está fazendo auditoria na própria empresa. E quando a gente fala que é um processo documentado, é um processo formal, né, gente? Afinal, no fim aí do seu processo de auditoria, você emite um relatório de auditoria. Então, é sim um processo documentado. E aí vem a grande dúvida, né, Fernanda e Ana, mas afinal, qual é a diferença entre uma auditoria interna e uma auditoria externa? E por que a gente traz isso? Seja porque eu preciso contratar uma auditoria e eu sou um profissional, né, que atuo dentro da empresa, responsável por essa contratação e preciso saber tecnicamente falar corretamente, né, quem eu estou contratando, ou seja, porque você, como auditor, também quer prestar esse tipo de serviço. E para você oferecer esse serviço, você precisa saber se você está diante aí de uma auditoria interna ou uma auditoria externa. Porque imagina você mandar uma proposta, né, Ana, e falar, escrever erradamente. Aí já vai perder ponto aí nessa prestação de serviço. Então vamos lá. Vamos explicar agora de uma vez por todas qual é essa diferença entre auditoria interna e auditoria externa. A auditoria interna, gente, são auditorias também conhecidas como auditorias de primeira parte, sendo conduzidas pela própria ou em nome da própria organização. Ou seja, quando você contrata uma empresa externa, por exemplo, eu e Ana realizamos também esse tipo de auditoria, para fazer auditoria dentro da sua organização, isso não é porque você está contratando, gente, que é uma auditoria externa. Conseguem perceber? Por quê? Ela continua sendo uma auditoria interna com recursos externos, porque vocês estão contratando, só para exemplificar aqui, a DNL, que é representada pela Ana e pela Fernanda, mas continua sendo uma auditoria interna, uma auditoria de primeira parte. Pegaram aí esse conceito? Isso é muito importante, gente. Tem muita gente que ainda erra isso. E quando a gente fala de auditoria externa, são auditorias que geralmente chamadas aí de auditorias de segunda e terceira parte. Ou seja, quando é auditoria de segunda parte, são conduzidas por partes que têm interesse na organização, como, por exemplo, os clientes, ou por outras pessoas em seu nome. Ou quando a gente também realiza auditorias em fornecedores ou contrata empresas para realizar esse tipo de auditoria. Também é chamado de auditoria externa. Conseguiram pegar aí auditorias de segunda parte, quando o cliente visita e faz auditoria, ou quando a gente ou alguma empresa em nosso nome realiza auditorias em fornecedores
Isso são auditorias externas. E a outra questão é também quando são as auditorias de terceira parte, que essas são mais fáceis de entender. Aqui não tem muito erro, que são conduzidas por organizações de auditorias independentes. Então, aquelas que oferecem lá o certificado, a certificação, né, da ISO 9001, 14001, 45001, ou algum registro de conformidade por agências aí governamentais. Beleza, gente? Então, isso aí, a gente conseguiu entender a diferença entre auditoria interna e auditoria externa. Não vão errar mais, direto ao ponto. Conseguiram entender? Mas não acabou ainda, né, Fê? Não acabou ainda. Agora a Ana vai trazer ainda mais, mas eu sou uma auditora, eu queria entender mais ainda. Como é que a gente pode realizar essas auditorias externas? Você pode realizar como pessoa, como profissional aí, e aí a gente tem esses dois pontinhos aí, né? Como CLT, ou como consultor e como autônomo, né? Então, quem trabalha dentro da empresa vai acabar realizando, obviamente, as auditorias internas quando ele está realizando a auditoria na própria organização, né? Uma auditoria de primeira parte. Mas ele também pode realizar auditorias externas se ele estiver realizando uma auditoria de segunda parte, ou seja, indo e visitando fornecedores. Geralmente a gente faz isso para fornecedores críticos, enfim, a gente realiza essas auditorias externas, chamadas aí de auditorias de segunda parte, tá? Mas e se eu sou consultor? Se a gente é consultor, é parecido com o que a gente acabou de explicar. Quando você audita auditorias um cliente, né? Ou seja, você não é atrelado a um organismo de certificação, você está fazendo uma auditoria ainda interna, como a Fernanda colocou aqui, né? Avaliando aquela conformidade da empresa, na própria empresa, de acordo com os seus procedimentos. Se você prestar o serviço, né, um serviço de avaliar fornecedores dessa organização, você está realizando uma auditoria externa. Então, você pode sim prestar esse tipo de serviço como consultor, um profissional autônomo, ok? Então, esses dois serviços aí dá tranquilamente para você fazer como um profissional autônomo. Agora, se você quer realizar auditorias de certificação, para você certificar as empresas, aí de acordo com a ISO 9001, 14001, 45, enfim, com as normas aí de gestão, aí você vai precisar ser contratado ou até possuir, né, um organismo de certificação para realizar essas auditorias de terceira parte, que são auditorias externas, como um auditor aí independente. Então, deu para entender que tem possibilidades de você realizar tanto auditoria interna quanto externa, independente se você é CLT ou consultor? Deu para pegar essa definição? Que a gente às vezes acha que, como consultor, eu só posso realizar auditoria externa e como CLT eu só posso realizar auditoria interna. E não é isso. Então, aqui deu para vocês entenderem. Quando a gente sabe a diferença entre a interna e a externa, a gente consegue fazer essas correlações de forma mais fácil. E aí, o que eu quero deixar aqui de convite para vocês? A gente deixou aqui no link da descrição desse vídeo a nossa página do Renda Extra com Auditores Independentes, que ele vai falar sobre esses 5 passos que estão aqui na tela para vocês, onde você vai aprender aí a realizar essas auditorias de forma independente, enfim, fazendo aí a sua renda extra. A gente abre realmente essa caixa preta que muitos consultores não contam para você. A gente desvenda que é possível sim você prestar esse tipo de serviço, inclusive você estando trabalhando como CLT, fazendo isso como uma forma de renda extra, a gente apresenta esse caminho, quais são as vantagens e desvantagens, qual é o nosso ponto de vista em relação a cada um desses tipos de auditoria, quais são as barreiras, quais são os benefícios, e esse é um investimento bem baratinho, né? Uma aula direto ao ponto, curta, para que você tenha esse conhecimento e consiga entrar nesse mercado de auditorias como um auditor e ganhar dinheiro com isso, beleza? Então, a gente está deixando aqui o link na descrição desse vídeo e a gente se encontra lá dentro do Renda Extra com Auditoria, não, Fernanda? É isso aí, gente. Será um prazer. Dito isso, a gente agradece aqui a participação de vocês. Lembrando mais uma vez de se inscrever no nosso canal para ter conteúdos aí semanais.
deixar o seu like aqui para esse vídeo ir para mais gente, né? Ativar o sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos. Coloca aqui os seus comentários, o que você achou da aula, o que poderiam ser novos temas aqui para a gente trazer para você. E lembrando, assista sempre os vídeos até o final para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, ok? Mais uma vez a gente agradece e a gente se vê numa próxima aula. Obrigada, até logo.